das práticas comerciais. Seção 1 das disposições gerais. Artigo 29. Para os fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Seção 2 da oferta. Artigo 30. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que o fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Artigo 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Parágrafo único. As informações de que trata este artigo nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelével. Artigo 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição, enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Parágrafo único. Cessadas a produção e importação, a oferta deverá ser mantida no período razoável de tempo, na forma da lei. Artigo 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. Parágrafo único. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. Artigo 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Artigo 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente e à sua livre escolha: 1. Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. 2. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. 3. Rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e as perdas e danos. Seção 3 da publicidade. Artigo 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil imediatamente a identifique como tal. Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Artigo 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Parágrafo 1º. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Parágrafo 2º. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Parágrafo 3º. Para os efeitos desse Código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre
dado essencial do produto ou serviço. Artigo 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Seção 4 das práticas abusivas. Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Inciso 1. Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa. Há limites quantitativos. Inciso 2. Recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida que suas disponibilidades de estoque e ainda em conformidade com os usos e costumes. Inciso 3. Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Inciso 4. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Inciso 5. Exigir do consumidor vantagem manifestadamente excessiva. Inciso 6. Executar serviços sem prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Inciso 7. Repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Inciso 8. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou se normas específicas não existirem pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Inciso 9. Recusar a venda de bens ou prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los, mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Inciso 10. Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Inciso 11. Dispositivo incluído pela Medida Provisória 1890, transformado em inciso 13, quando da conversão na Lei 9.870. Inciso 12. Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Inciso 13. Aplicar a fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. Inciso 14. Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa, como máximo. Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 3, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Artigo 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados em condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Parágrafo 1º. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, contado de seu recebimento pelo consumidor. Parágrafo 2º. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. Parágrafo 3º. O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiro, não previstos no orçamento prévio. Artigo 41. No caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais, sob pena de, não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir a sua escolha ou desfazimento dos negócios sem prejuízo de outras sanções cabíveis.